mais da conta agora, hein? Pronto, pronto, pronto. Só para ter certeza, estão me ouvindo perfeito, não? Sim. Beleza, então, mais uma Liga o vez, boa noite a microfone. todos. Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos começando o nosso terceiro dia. Hoje nós vamos aprender como fazer uma mágica. Não sei se você sabe, mas eu também sou mágico. Você sabia que eu sou mágico? E agora eu vou te ensinar a Sério? fazer uma mágica, que é como fazer o seu dinheiro se multiplicar e você ter mais dinheiro sem você fazer nada. E talvez, assim como já aconteceu com outras pessoas, você pode estar deixando de ganhar dinheiro porque você não sabe do que a gente vai falar aqui hoje. Então preste bastante atenção, porque vai ser muito incrível. E de cara, eu já quero estar perguntando para vocês. Na verdade, eu quero estar falando para vocês. A partir do momento que a gente vai sair desse workshop, existe uma coisa que seria o maior erro da nossa vida, depois desse workshop, que é de fazer. Essa coisa pode parecer besteira. Lembra, não sei se vocês vão lembrar do filme do Batman. Tem uma cena do filme do Batman, Batman Cavaleiro das Trevas, se eu não me engano. Agora eu não lembro. Mas nessa cena tem um é o Batman 3 mesmo. Nessa cena eles estão roubando a casa de ações lá em Nova York, lá na cidade do Batman, né, na verdade, lá em Gotham. Aí eles estão roubando o negócio de ações, sabe? E aí eles até falam assim, ó, aqui não tem dinheiro nenhum para vocês roubarem, porque eles são só ações, não tem dinheiro físico, não tem nada para eles roubarem. Aí ele fala, não, eu não quero roubar nenhum dinheiro, ele só quer acabar ali com o mercado financeiro e tal, ele quer fazer bagunça. O cara queria fazer bagunça mesmo. E aí, do lado de fora, acontece uma comunicação, uma... Louise, que é do teatro, vai saber. Como é que eu falo? Uma fala, né? Acontece uma fala, uma interação entre um policial e um outro cara lá, que ele fala assim, eita, se eles conseguirem roubar o que tem lá dentro, o dinheiro de todo mundo já era. Se eles conseguirem roubar o que tem lá dentro, o dinheiro de todo mundo já era. Aí o cara fala assim, não, o meu não já era não, porque o meu dinheiro está guardado no colchão. Nos filmes tem muito esse negócio de guardar dinheiro no colchão, né? E aí, o que que acontece? O cara vira e fala para ele: pois é, se ele roubar o que tem ali dentro, o dinheiro que está guardado no seu colchão vai valer muito pouco. Muito pouco. Por quê? O poder do dinheiro é mais do que a gente imagina. Ele é bem mais distante daquilo que a gente acha. E uma das coisas que seria um dos maiores erros que a gente pode fazer a partir do momento que a gente tem consciência disso é guardar dinheiro, mesmo que não seja dentro do colchão, mesmo que seja dentro da conta, da poupança. Quando a gente faz isso, a gente está perdendo dinheiro. Todo mundo concorda? Então, a partir de hoje, faça um compromisso com você. E fala o quê? Sim. Se eu guardo dinheiro, eu perco dinheiro. Existe uma diferença muito grande, tá? Então, a partir de hoje, assim como, na verdade, o contrário do cara lá que guardava o dinheiro dentro do colchão, a gente não vai mais fazer isso. Nós vamos fazer com que o dinheiro trabalhe para nós. Lembra do que falamos, acho que foi ontem, de você não ser mais escravo do dinheiro? Você não ser mais escravo do dinheiro significa que o dinheiro que trabalha para você, e não mais o contrário. Perfeito? E isso, no fim das contas, se chama investir. Investir. Quem aqui sabe definir o objetivo de investir? Para que, que serve investir, então, no fim das contas? Alguém sabe dizer para que, que serve? Uma mágica, né? Uma mágica que faz surgir mais dinheiro no bolso, na conta. Para que, que serve esse negócio no fim das contas? Bom, em investir, nós temos duas possibilidades de objetivos. O primeiro deles seria realmente aumentar o nosso patrimônio, né? Aumentar o patrimônio, mas a gente tem que ter uma noção de que isso é algo de longo prazo.
Por quê? A gente vai aumentando aos poucos, perfeito? Mas existe um objetivo que é muito maior, muito maior. Algumas pessoas aqui estavam no primeiro dia, e se você estava no primeiro dia, eu lembro que eu falei que sobre nós estarmos sempre nadando contra a correnteza. Lembra? Nadando contra a correnteza, você está nadando, ela está te puxando para trás. Isso é o que nós chamamos da inflação. Nós estamos sempre nadando contra a correnteza por causa da inflação. Se eu guardo dinheiro, meu dinheiro fica parado, a inflação é tanta que meu dinheiro é o mesmo patrimônio, só que ele perde valor. Perfeito? Então, qual que é a grande sacada, então? Qual que é o grande e um dos maiores objetivos de se investir? É a segurança. É a segurança do seu patrimônio. Você coloca ele ali, um dinheiro que vai ficar parado, rendendo para você, aumentando numa proporção tal que seja maior do que a inflação. E aí sim você está deixando de perder dinheiro, você está saindo do 0 a 0, e aí sim você está passando a vencer a inflação. Você está começando a realmente sair do lugar enquanto você está nadando. Perfeito? Então, vamos ter essa ideia de que o maior objetivo do investimento é ter uma segurança, não perder dinheiro nunca, beleza? Isso é, inclusive, é a primeira regra. Nossa, tem um cara, lembrei agora, um cara, olha só, o nome desse senhor é o Warren Buffett, é simplesmente o maior investidor dos Estados Unidos. E o Warren Buffett, ele tem duas regras. A primeira regra é não perca dinheiro. Ou seja, invista para não perder dinheiro, como eu estou falando aqui para vocês. E a segunda regra é respeite a primeira regra. Ou seja, nunca perca dinheiro nesse jogo. E é isso, como fazer isso, como ter a mentalidade para fazer isso que nós vamos conversar hoje. Tudo bem? Uma das grandes dúvidas, que é um mito e pode ser até mesmo uma crença limitante, é: eu preciso ter muito dinheiro para investir? Talvez antigamente isso fosse verdade, mas agora eu vou te pedir para você lembrar do nosso primeiro encontro em que eu falei sobre como nós quebramos crenças limitantes. Lembra do passo a passo? Passo um, eu vou em busca de contra-exemplos. Contra-exemplos. Passo 2, eu coloco isso em um contexto. Perfeito? E por fim, eu coloco uma nova crença num lugar. E com isso eu posso, inclusive, estar colocando em prática. Certinho? Então vamos pensar aqui. Eu preciso ter muito dinheiro para começar a investir? Vamos pensar num contra-exemplo. Existem várias pessoas hoje que te mostram que você pode começar a investir com R$ 100, com R$ 50, com R$ 20. Você pode entrar, inclusive, no mercado de ações. É uma comparação muito interessante na hora que você começa a pensar assim, nossa, eu compro um hambúrguer ou eu compro uma ação da Petrobras? Porque, assim, é praticamente o mesmo preço, entendeu? Então, você compra um hambúrguer que você vai comer ali naquele momento, ou você compra uma ação que pode te pagar mais no futuro, certo? Essa é uma das dúvidas que vocês vão, e eu espero realmente que vocês passem a ter, tá? Não é preciso de muito dinheiro para você começar a investir, beleza? Vamos aprender como. O nosso segundo passo seria colocar num contexto, né? Que contexto seria? Talvez no passado realmente era. Talvez no passado era mais difícil começar a investir com pouco. Mas hoje, do jeito que, com toda a tecnologia, todas as possibilidades que existem, hoje já não é mais assim. Então, nós podemos colocar uma crença nova no lugar. Tudo bem? Agora eu quero perguntar para vocês, e quem responder isso aqui com o microfone aberto vai ganhar um bis e uma nota maior na prova. A nota maior na prova que vai ser amanhã. Beleza? Qual é o grande segredo dos investimentos? O que, que faz os investimentos realmente acontecerem? Pensa aí. Eu acho que é a diversidade de investimento, será?
Eita, será? Rufem os tambores. Liga o microfone, Jane. Eu acho que é o Os período. juros. Período, juros, diversidade. Legal essas respostas. Interessante. Algumas ideias interessantes. Vamos lá. Frequência, né? Período, frequência. Uhum. Eu vou apresentar para vocês o grande segredo que uma pessoa só acertou e essa pessoa vai ganhar uma consultoria grátis comigo, só porque ela acertou. Eita, poxa. O grande segredo real, o grande segredo da dos, dos investimentos são os juros compostos. O que faz o que faz os investimentos funcionarem é os juros compostos. Porque é uma linha que vai subindo. Eu vou começar a fazer uma apresentação aqui para vocês. Deixa eu ver como que eu faço isso. Vocês não conseguem ver uma lousa branca, não, né? Não. Aonde, amigo? Esse D aí, a Dina. Estou abrindo aqui. Ah, que legal. Tá, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Beleza, agora vocês estão vendo, né? Só que 2 vezes para fixar. Estão vendo uma tela branca? Sim. O grande segredo dos investimentos para conhecerem, para eles acontecerem, são os juros compostos. Eu vou te mostrar por quê. Os juros compostos, eles fazem com que o teu patrimônio ele aumente de forma exponencial. O que que significa isso? Vamos ver como é que eu estou no desenho aqui agora. Isso aqui é o meu patrimônio, meu dinheirinho, dinheirinho, olha que legal. E aqui é o tempo. No início, tempo, tempo. Eita, poxa. No início, os investimentos eles fazem assim, ó. Você aporta isso daqui, coloca um pouquinho, aí vai crescendo, aí depois ele começa a crescer. Isso aqui é os juros compostos trabalhando. Juros compostos trabalhando, juros vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando. Na hora que ele começa a crescer, bicho, é bem assim, ó. Eita, poxa. Essa aqui é a linha mágica. Se a gente estivesse guardando, ele ia estar aqui, ó. Essa diferença que está os juros. Quem aqui gosta de gráfico? Os juros está justamente aqui dentro. Então, o grande segredo que faz realmente os investimentos funcionarem é os juros. E depois que você entende isso, isso muda o jogo para você. E isso aqui já fez muita gente ganhar muito dinheiro, sabe por quê? Porque as pessoas acreditam que é mais importante eu ter a maior rentabilidade que existe. Faz sentido, não faz? Já que eu penso que eu preciso de juros, eu tenho que aumentar minha taxa de juros. Não faz sentido querer aumentar isso? Só que agora, isso é onde muitas pessoas falham. Por quê que muitas pessoas falham? Elas só estão focando em uma parte do problema, tá? Eu vou colocar para vocês uma formulinha. Não é preciso decorar, não vai cair na prova, tá? Não vai cair na prova essa fórmula, mas eu quero mostrar para vocês como que funciona. Como que isso aqui realmente funciona matematicamente? Porque no fim das contas tudo é matemática. Vamos lá. Eu tenho aqui meu dinheiro, vou chamar de P, de patrimônio, tá? Patrimônio é igual a aporte, vamos chamar de aporte? Aporte vezes. O que é o aporte? Aporte é a quantidade de dinheiro que você coloca. Ah, beleza. Quando você investe, você está aportando, por exemplo.
essa aqui é a fórmula. Nossa, ficou bonitinho, né? Muito legal. E olha só que interessante. Aqui nós temos várias letras, eu vou falar para você aqui, não se desespera, não acha que isso aqui você vai voltar para estudar matemática e física. Pode ficar bem tranquilo que eu vou te explicar. Isso aqui é o patrimônio final. É o que a gente quer realmente aumentar, certo? Isso aqui é a quantidade de dinheiro que a gente coloca. Vai colocando aos poucos, vai colocando aos poucos. Isso aqui é a taxa de retorno, ou seja, a rentabilidade dos nossos investimentos. E aqui é o tempo, tá? Qual que é o grande problema da grande maioria das pessoas? Porque elas fazem curso, elas estudam, elas refazem, vão acumulando vários e vários conhecimentos, porque elas estão focadas aqui. Porque elas pensam, se o segredo do investimento está nos juros compostos, eu vou, então, dar um jeito de aumentar esse númerozinho mágico o mais aumentar o máximo possível, para eu antecipar a minha riqueza o máximo possível. Faz sentido, não faz? Mas, se você for olhar para a fórmula, essa aqui não é o único parâmetro que a gente tem para mexer. Porque nós temos três parâmetros. Nós temos aqui a quantidade de dinheiro que a gente coloca todos os meses. E aqui nós temos, como alguém também falou, a quantidade de tempo que a gente tem paciência e planejamento e que a gente tem condição de esperar para acontecer. Perceba que demora um certo tempo. Para que isso aqui tenha essa diferença toda, é coisa de 10, 15, 20 anos. Perfeito? E a grande maioria das pessoas pecam em focar em um terço da fórmula. Elas estão querendo apenas aprender a como investir. Mas quando você se fala em como ter a mentalidade para você se planejar e aportar mais todos os meses, e a mentalidade necessária para quando você precisar, você ter a sabedoria de não tirar o seu dinheiro e manter ali, ou seja, deixar ele pelo máximo de tempo que você puder, e muitas vezes isso aqui vai ser para sempre mesmo, de propósito, aí nós estamos falando de mentalidade. Essa é a grande diferença que vocês têm de estar aprendendo isso aqui comigo. Porque eu não vou te ensinar a ter isso daqui, não, porque isso aqui todo mundo já fala. Eu vou te ensinar a isso daqui, ó. Aqui nós estávamos vendo desde o primeiro dia e vamos continuar vendo amanhã, certo? Ontem nós falamos sobre planejamento e amanhã nós vamos falar sobre o quê? Como aumentar a nossa renda, que é para ter uma mentalidade para aumentar isso daqui. Quanto mais você aumenta isso aqui, mais você acelera o processo. E aqui, o tempo, que é o fator mais crucial, para mim, ele é o mais importante e é o mais difícil, porque muitas vezes vai parecer que você está perdendo dinheiro. Aí, com a mentalidade, você pensa, poxa, eu prefiro, então, tirar aqui, porque senão eu posso perder mais. E aí, muitas pessoas saem do mundo do investimento. Por quê? Porque elas perderam R$ 50, ficam com medo de perder mais e elas param de investir. Sendo que, se ela tivesse deixado o dinheiro lá parado, em algum momento, a quantidade de, a quantidade de, do patrimônio dela ia subir naturalmente, porque todo mundo já deve ter visto essas linhas elas sobem e descem, certo? Vou voltar para cá agora para ver vocês. Eu vou passar um vídeo para vocês. Vou passar um vídeo para vocês verem que não sou eu que estou falando, tá? Inclusive, hoje eu vou ensinar um método de divisão de investimentos, que não é meu, que é do Thiago Nigro. Então, eu vou passar um vídeo para vocês, que é o Thiago Nigro falando exatamente o que eu acabei de falar. O Thiago Nigro é um cara que investe, ele conseguiu a liberdade financeira dele em 2016 ou 2017, e ele ensina desde 2017 as pessoas a investirem. E olha só o que esse cara, que é um dos maiores professores de finanças e investimentos do país, falou, tá? Eu vou passar o vídeo, se por um acaso você não estiver ouvindo o vídeo, alguém me avisa, tá? Olha só o que um dos maiores investidores do país falou sobre os cursos de finanças. Achei muito legal.
uma coisa que eu refleti recentemente foi assim, ó, quase todos os cursos de finanças são horríveis. Nada. Lançou essa do nada. Lançou essa, não, mas... aqui embaixo o melhor curso do Brasil. Não, não faz sentido. Por quê? Porque eu percebi que a maioria dos cursos de finanças, eles não funcionam. Entende? Por quê? Eu estava com uma pessoa um dia desses que essa pessoa tem uma dificuldade muito grande em vender. Mas essa pessoa, ela é uma pessoa fora da curva como profissional. Pessoa que trabalhou muitos anos em grandes corporações, é uma pessoa muito boa no mercado. E essa pessoa, ela, quando chegava no momento de vender, ela não conseguia vender, mas ela sabia tudo que tinha que ser dito. Uhum. Se eu desse um curso para essa pessoa de como vender, essa pessoa iria decorar o curso. Na verdade, ela seria instrutor no curso, que ela não conseguiria vender. Sei. Por que ela não conseguiria vender? Porque ela não consegue lidar com a rejeição de quem está comprando. E ela não consegue fazer isso sabendo que vai depender da aceitação de quem deve comprar ou não. Ou seja, quando ela é o produto, ela não consegue se vender. Ela não consegue. Então, o problema não está na técnica de vendas. O problema está em outra coisa. Está em algo que, na verdade, não começou hoje. Começou lá atrás, na infância dessa pessoa. E ela não consegue hoje romper isso daqui com um curso técnico. Né? E por que eu estou falando isso? Porque acho que eu nunca fiz o seu curso, mas eu te conheço um pouco e sei um pouco como você pensa quando fala de finanças. Eu sei que você sempre foi uma pessoa muito preocupada com esse lado emocional. E o quanto isso é importante para que a pessoa possa investir em consistência, para que ela possa poupar, para que ela possa lidar com o dinheiro. Porque eu tenho visto pessoas nos últimos tempos que ganham muito dinheiro e, cara, não são completamente descontrolados com grana, por motivos emocionais. E são pessoas fora da curva em outras áreas. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu estou... E aí, o que vocês acharam? Não ouvi. Abre o microfone aí, fala um pouquinho. Fantástico. É muito interessante o que ele colocou. Olha só que incrível. E ele é um dos maiores professores de finanças do Brasil. E ele fala que quando você não tem a mentalidade, quando você não resolve o que você tem para resolver, que são as crenças, e às vezes algo, ele até comenta, algo que aconteceu na tua infância, você não vai conseguir, não adianta você aprender a técnica. E é para isso que a gente está aqui. E querem saber de uma novidade, que talvez vocês não saibam? Ele já fez uma formação de hipnose clínica. Por isso que ele também sabe que isso é importante, tá? Ele também fez formação em hipnoterapia. Eita, porra. Então, beleza. Espero que vocês já estejam convencidos de que investir é algo importante, porque eu vou proteger o meu patrimônio enquanto eu estou no meu processo de enriquecimento, para que, já que tempo é dinheiro, eu invisto meu dinheiro hoje para ganhar tempo de qualidade no futuro, certo? Então, como que eu faço realmente para começar a investir? Se você não tem ainda uma conta, eu vou te ensinar do passo a passo aqui, eu vou te pedir para você anotar isso, tá? Primeiro passo, você vai abrir uma conta numa corretora de investimentos. Anota aí, corretora, é o termo certo, tá? Quando a gente fala de conta bancária, a gente está falando de banco. Quando a gente fala de conta de investimento, nós estamos falando de corretora, tá? Temos a XP, temos a... Nossa, esqueci todas agora. Temos a do Banco Inter, a Nubank agora também tem essa opção, e tem a Primo, Grupo, tem uma que eu esqueci, coloridinha, que é muito legal mesmo. Hoje em dia, no passado, parece que essas corretoras, elas cobravam para colocar você ali, só que hoje em dia você faz sua conta de forma gratuita. Então, você pode fazer essa conta, assim como um banco online, de uma forma muito tranquila, sem precisar pagar nada por isso. Você não vai pagar para ficar, você não vai pagar para abrir, você não vai pagar para nada. Você só vai pagar quando você for realmente investir. Beleza? Então, você vai fazer essa conta. Essa conta é como se fosse uma conta bancária, você vai fazer um Pix para essa conta, você vai fazer um Pix para você mesmo. Lembra que a gente criou um boleto Eu ontem? É aí onde você vai fazer esse pagamento. O boleto Eu que a gente falou ontem vai ser esse Pix, esse TED que você vai fazer para sua própria conta na corretora, tá?
e aí você já vai estar com o dinheiro disponível para você investir. Você vai escolher entre as opções que tem lá. Vamos entrar um pouquinho mais para frente nessas opções que tem lá, que são bastantes. Agora eu quero falar sobre um triângulo que é inclusive sobre esse cara aqui que a gente até ouviu falar. Ele chama de triângulo de Nigro. Esse cara, ele é muito bom com as palavras, ele inventa os termos, mas no fim das contas são três conceitos que você precisa entender para você não escolher investimento de uma forma errada, tá? O primeiro deles, como a gente já viu, é o de rentabilidade. Rentabilidade seria aquele izinho ali da fórmula, o tanto que esse investimento está rendendo durante o ano. O grande sonho é o quê? É investir em algo que tem um máximo de rentabilidade possível, concorda? Porque quanto maior minha rentabilidade, mais rápido meu dinheiro vai estar se multiplicando. Como o Acelo disse hoje mais cedo, é a mágica que faz o meu dinheiro se multiplicar. Isso é extremamente possível, e é o que acontece mesmo. O seu dinheiro trabalhando para você. O primeira pontinha do triângulo é rentabilidade. Só que eu tenho outras duas. Porque se eu foco sempre no que tem mais rentabilidade, eu posso estar entrando no que a gente chama de risco da ruína. É o risco de você perder tudo. É colocar todos os ovos numa mesma cesta. Se uma cesta cair, todos os ovos quebram e você se ferra. Por isso que alguém falou, acho que foi a Alane, que é muito importante ser feito o quê? Diversificação, tá? Porém, eu não vou focar apenas em rentabilidade. Prestem atenção, vão anotando, tá ficando um pouco mais técnico do que dos outros dias. Talvez hoje seja o dia que seja mais técnico mesmo, tá? Talvez seja o que seja mais próximo aí de outros cursos que vocês veem por aí. Beleza. O segundo ponto que você deve prestar muita atenção é a liquidez. Iago, o que é isso? O que é liquidez? Pensa comigo numa garrafa d'água. Numa garrafa d'água. Concorda que tem um líquido aqui dentro? Tem um líquido aqui dentro. Olha só que coisa incrível. Por que a gente chama isso aqui de liquidez? Porque esse líquido ele tem uma facilidade muito grande de sair, né? Se tivesse algo grudado aqui dentro e eu virasse de cabeça para baixo, não ia sair. Mas como ele é líquido, se eu abrir aqui, cai tudo. Concorda que vai cair tudo bem rapidinho? Porque é líquido. E da mesma forma, é a liquidez de um investimento. Quanto mais liquidez, significa que ele consegue ser vendido mais rápido. Eu consigo abrir mão dele mais rápido. Ou seja, pegar de volta, se por um acaso eu precisar. Tenho lá 15 mil que está parado, por exemplo. Aí meu carro der um problema, aí eu preciso desses 15 mil e eu não tenho liquidez, ou seja, eu não consigo resgatar esse dinheiro. Aí eu estou com um grande desafio, um grande problema, perfeito? Então, alguns investimentos a gente tem que focar na liquidez, que é a facilidade de eu resgatar esse dinheiro, pegar esse dinheiro de volta. E o terceiro ponto de extrema importância, e talvez você já até tenha imaginado qual é o risco, tá? O risco de esse negócio dar errado. E quando a gente fala desse negócio de risco, eu vou ser bem sincero com vocês. O risco primeiro, o risco de diminuir de valor. Por exemplo, eu compro ação de uma empresa e existe uma chance dessa ação diminuir de valor. Mas existe uma chance ainda dessa empresa falir, ou seja, de ir para zero. Você perder completamente o valor da ação, tá? E como realmente estabilidade não existe, vocês devem lembrar aí, devem ter visto alguma notícia do que aconteceu com as lojas americanas. Tinha um rombo lá só de 4 bilhões de reais, um negócio assim. Ou seja, numa semana estava tudo bem, na semana seguinte as ações despencaram e estava com risco de falência. As lojas americanas entraram num risco de falência. Com isso, muita gente perdeu muito dinheiro. E aquelas que tinham apostado muito em lojas americanas acabaram perdendo mais do que aquelas que diversificaram bem
os ovos, ou seja, colocaram ovos em cestas diferentes. Perfeito? E por que que é tão legal a gente colocar esses três conceitos? Rentabilidade, liquidez e risco. Porque eles dependem muito um do outro. Eu nunca vou conseguir achar dois investimentos que têm alta liquidez, alta rentabilidade e baixo risco. Sempre eu vou ter que pensar sobre essa perspectiva. Ah, eu quero muita liquidez, então eu já estou assumindo que eu posso ter menos rentabilidade. E talvez menos risco. Por quê? Se eu quero muita liquidez, eu quero algo de mais segurança. Eu quero algo que se eu precisar, eu posso resgatar esse dinheiro, tá? Então, eu preciso ter pouco risco, porque vai que eu chego lá e não tem nada, e também não tem tanta rentabilidade, porque a lei da vida, se tem muita rentabilidade, o risco de dar ruim também é bem maior, tá? Então, quando eu estiver falando de risco, sempre a gente está falando desse risco de dar muita merda mesmo, de dar muito ruim. Então, por exemplo, dá o exemplo aqui do Tesouro Direto, né? O que é o Tesouro Direto? Tesouro Direto, quem já ouviu falar de Tesouro Direto aí? Colocam a mãozinha aí. Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro para o governo. Basicamente é isso. Você está dando um dinheiro para o governo, aí você combina com ele. O que você combina com ele? Fala, pega esse dinheiro aqui, daqui a 4, 5 anos você me devolve, mas você me devolve com juros, viu? Você faz o quê? Você está no lugar do banco. Geralmente o banco faz isso com você, né? Com você não, né? Porque aqui todos nós somos pessoas com uma mente milionária, né? Mas com as outras pessoas é isso. O banco empresta, ele depois a pessoa fica pagando muitos juros para a pessoa. A gente inverte essa ordem e aí o governo dá juros para a gente, beleza? Isso é algo combinado. Mas, assim como já aconteceu em outros países, existe uma chance, mesmo que mínima, de dar algo muito horrível e o país inteiro quebrar, o país entrar numa recessão, esse tipo de coisa acontecer. E se isso acontece, você pode também perder seu dinheiro. Mas você concorda que é muito mais fácil uma academia da minha esquina quebrar do que o governo? É muito mais fácil a academia da esquina quebrar do que as lojas americanas. É muito mais fácil as lojas americanas quebrarem do que o governo como um todo. Por isso que se diz que o Tesouro Direto, como você está emprestando dinheiro para o governo, é o mais seguro que existe. Perfeito? Porque ele tem um risco menor. Só que, naturalmente, você já deve entender que se ele tem um risco menor, a rentabilidade dele também vai ser menor. Isso tudo é pensado mesmo. Tudo bem? Perfeito. Vamos entrar, então, nos tipos de investimentos, tá? Quando você chegar lá na sua corretora, que esse aí já vai ser o dever de casa para você hoje, se você não tem, você vai criar uma conta numa corretora, beleza? Numa das que eu falei, e tem uma que eu acabei esquecendo o nome, mas é muito legal também. Você vai encontrar várias opções de investimento lá, que é o quê? Você vai ter várias opções de onde que você vai emprestar o seu dinheiro. Tem várias pessoas precisando do seu dinheiro lá, beleza? Imagine que é tipo isso. E aí a primeira delas é uma extremamente segura também, que é a chamada da renda fixa, tá? Renda fixa, escreve no caderninho aí. Renda fixa. E aí você vai puxar, e da renda fixa, você vai puxar para CDB, LCI e LCA. LCI e LCA pode ser até escrito junto, tá? CDB, LCI e LCA. E olha só que interessante. Lembra que quando alguém pega um empréstimo, quando alguém faz um financiamento, seja de um carro, seja de um apartamento, de um imóvel, você não está pagando juros para o banco? Lembra aí, se você já passou por essa situação, ou de alguém que já financiou um carro ou um imóvel. Você paga dinheiro, você paga juros para o banco, perfeito? Porque meio que o banco paga o seu apartamento, a construtora recebe o dinheiro inteiro do banco, e aí você fica lá pagando durante 10 anos, 20, sei lá, 30 anos, fica pagando para o banco, entendeu? Só que você paga um juros absurdo por isso.
E por que que eu estou te falando isso? Porque existe um tipo de investimento que é justamente o contrário. Você vai emprestar dinheiro para o banco. E isso é a renda fixa. Beleza? O que que é a renda fixa, então? É o contrário do financiamento. Você pode emprestar o dinheiro para o banco. E é isso que se chama, por exemplo, CDB, crédito de depósito bancário. Você está emprestando dinheiro para o banco e está combinando com ele que daqui a um ano, daqui a 18 meses, daqui a aquela quantidade de tempo, ele vai te pagar com juros. Beleza? E agora vamos pensar no triângulo, tá? Eu tenho dois investimentos, que um é para 2025 e o outro é para 2024. Qual deles tem a tendência de ter a maior rentabilidade? É agora que vocês entram. 2025. Isso. Perfeito? Todo mundo concorda, né? Quem concorda, vai respirando aí. Por quê? Boa, boa, boa. É aquela questão, rentabilidade, risco, liquidez. O que que é liquidez? Meu dinheiro está preso ali, até 2025. Ou seja, você ganha um bônus a mais, porque você é mais paciente do que aquelas pessoas que não esperam até 2025. Beleza? Mas não é nem que você é mais paciente, você se programou para isso. Lembra que nós temos metas de pequeno, médio e longo prazo? Se você vai fazer uma viagem em 2024 e você está se planejando para essa viagem, então você vai colocar no investimento de 2024. Mas se não, você tem uma meta de comprar uma casa, comprar um apartamento, comprar um carro, que é algo que vai ficar mais para frente, aí você pode pegar um investimento que tem maior rentabilidade, sendo que você vai esperar um pouquinho mais por isso. Você sempre vai ser beneficiado pelo quanto que você espera a mais, beleza? Anota isso aí também, porque é bem legal. A diferença do CDB para o LCI é bem legal, que o CDB você está emprestando dinheiro para o banco de forma geral, é tipo um empréstimo mesmo. O LCI, o LCA, é quando você empresta o dinheiro para o banco, só que esse dinheiro, ele já está marcado. Ele já está marcado. O banco ele não pode fazer muita coisa com esse dinheiro diferente. Ele não pode, por exemplo, emprestar para outras pessoas. O que que é o LCI? Esse I é de imobiliário. Imobiliário. Quando você... Inclusive, eu acho que eu recebi um LCI esses dias. Quando você investe no LCI, o banco vai pegar para investir no setor imobiliário. Quando você investe no LCA, ele vai distribuir esse dinheiro no setor da agricultura. IA, perfeito? Imobiliário, agricultura. Ou seja, ele vai pegar o seu dinheiro e ele vai te pagar juros de, sei lá, 5%, sei lá, 3% por ano. Aí ele pega o seu dinheiro, pega o meu, pega o da Luísa, pega da Claudete, pega da Consuelo, pega do Ivan, que está aqui, boa noite, Ivan, pega da Jane, pega da Anne, pega o dinheiro de todo mundo, junta, aí paga a casa de alguém que antecipou o sonho, não deveria estar comprando essa casa hoje, e aí essa pessoa vai pagar juros para o banco de 15% e o banco vai pagar juros de 5% para a gente. Sacou a ideia? Isso quando você faz no LCI. E no LCA ele vai investir no setor agrônomo, tá? A carinha. Ai, que carinha legal essa. Muito bom. Passando para frente, nós temos o que chamamos de renda variável. É isso daqui que tem aquelas frases, né? Nossa, quem investe perde tudo. Tal pessoa, um amigo do amigo conhece tal pessoa que investiu e perdeu o dinheiro inteiro. Geralmente acontece na renda variável. Como o próprio nome já diz, ela varia muito mais do que as outras coisas. Perfeito? Dentro da renda fixa, como eu estava falando, vale falar um negócio, tá? Tem também Tesouro Direto, como eu já falei, são os mais seguros, e eles são protegidos pelo FGC, é um Fundo Garantidor de Crédito. Você tem um fundo de garantia até 250 mil.
que é, se você tem 250 mil investidos e o banco, se o banco te dá o calote, por exemplo, aí esse fundo garantidor de crédito, ele te paga, tá? Então, assim, tá vendo que o nível de risco é baixíssimo? Você só não vai receber realmente se o país quebrar como um todo, declarar falência. E, assim, aconteceu um negócio muito ruim, tá? Bem catastrófico mesmo. Então, o nível de risco de você perder dinheiro na renda fixa, ele é muito baixo. Então, entre colocar o dinheiro no colchão ou colocar o dinheiro na renda fixa, faça a sua escolha, tá bom? Entrando agora em renda variável, aqui nós temos basicamente duas separações, tá? Duas separações. Nós temos como investir em ações, que são realmente empresas, e nós temos também como investir em fundos imobiliários. O que seria fundos imobiliários? E eu acho muito legal a ideia do fundo imobiliário, tá? Fundo imobiliário é como se fosse uma agência. Cara, que legal. É como se fosse uma CVC da vida, só que de residência, entendeu? É uma agência de imóveis. Você está emprestando dinheiro para o fundo, esse fundo vai construir um prédio, vai construir um shopping, vai comprar um shopping, por exemplo, vai construir galpão, vai construir indústrias, entendeu? Vai construir um galpão, aí vai um empresário vai fazer uma fábrica. Você concorda que o empresário tem que pagar aluguel para estar ali naquele galpão? Aí você recebe esse aluguel, perfeito? Isso é o fundo imobiliário. Você recebe pelos chamados dividendos. Você tem, então, cotas desse fundo, tá? Gente, se tiverem alguma dúvida, vocês mandam, tá? Por favor. Você compra uma cota, por exemplo, de R$ 100, e aí você recebe todo mês R$ 1,50 por cota. Ah, Iago, mas isso é muito pouco. Lembra que no longo prazo, a linha vai subindo, vai subindo, vai subindo, e depois ela estoura, tá? É realmente desse jeito que acontece. No início é pouquinho, mas no final você vai ter um patrimônio muito maior do que você poderia ter imaginado, beleza? E eu vale até lembrar de ontem que eu falei sobre a questão de mentalidade de evolução, tá? Nos investimentos e no fundo imobiliário especialmente, a gente percebe bem essa evolução, porque você recebe todos os meses, você está sempre tendo aquele agrado. Lembra que eu falei da importância ontem de ter um petisco? O dividendo é tipo o seu petisco, beleza? Quem estava ontem pegou. Beleza. E as ações, elas também pagam dividendos, só que elas pagam sobre os juros, ou sobre o lucro que a empresa tem. Então, e não é toda a empresa que paga, tá? Por exemplo, eu invisto na Disney, lá nos Estados Unidos. Eu tenho ações da Disney. Então, vamos torcer que a Disney dispare, que ela entre, faça mais filmes que ficam mais incríveis, porque a Disney cresce e eu ganho com isso também. Só que olha só que interessante, a Disney ela não paga dividendos. A Disney não paga dividendos. A Apple, pelo contrário, ela já paga. Então, ela me dá um pouquinho de centavos ali em dólar na minha conta também, tá? E tudo isso que eu estou falando, como eu acabei de dar o exemplo, vale aqui para o Brasil e para fora também. Geralmente, os investidores investem aqui no Brasil e nos Estados Unidos. E algumas pessoas já estão falando também de começar a estudar, a investir no mercado chinês, que está crescendo pra caramba, tá? Alguns brasileiros já estão começando a falar sobre isso. Realmente, o que é mais, onde tem mais risco, ou seja, onde tem mais probabilidade de dar ruim? Pensa aí o que você acha que pode dar pior. As ações ou fundos imobiliários? Geralmente, o fundo imobiliário é algo que é mais seguro, porque são bens, são terras realmente, são apartamentos, são escritórios, são shoppings. Isso é muito legal, você pode ter um shopping. Eu acho que eu tenho uma cota que tem shopping lá em São Paulo, entendeu? Então, se eu for em São Paulo, eu posso olhar e falar, ó, eu tenho uma parte desse shopping aqui. Isso é bem interessante. A lógica dos fundos imobiliários é bem parecida com aquela pessoa que compra um apartamento para alugar, entendeu? Só que a diferença é,
Eu não preciso comprar o apartamento inteiro. Eu não preciso comprar o apartamento inteiro para começar a receber o aluguel. Desde pouquinho, com R$ 100, eu já começo a receber parte desse aluguel. Perfeito? E, assim como eu, se você quiser, isso também é uma opção. O lado mais, realmente, com risco, são as ações. Por quê? Como a gente viu, as lojas americanas, uma empresa super, na nossa mente, segura, porque existe aí há quanto tempo, né? Deve ser bem mais velho que as lojas americanas, e tiveram realmente um perigo aí de falir. Então, não existe esse negócio de estabilidade nesse mercado, tá? Mas existe uma opção de você investir nas ações de uma forma mais segura. E essa opção se chama ETF. ETF. Escreve aí, ETF. ETF. O que são ETFs? De uma forma resumida, é um pacote com várias ações juntas. Por exemplo, eu tenho um ETF, eu não, tá? Mas um exemplo. Eu tenho um ETF aqui que são de 50 ações, 50 empresas. Quando eu coloco R$ 100 lá, ao mesmo tempo, já está dividido, já está diversificado. Perfeito? Então, se eu antes colocava R$ 100 nas lojas americanas, aí do dia para a noite saiu de R$ 100 e foi para R$ 4, isso aqui não vai mais acontecer. Porque se eu coloco R$ 100 num ETF, eu estou comprando ao mesmo tempo uma carteira com várias ações, e dentro dessas várias ações, se por um acaso uma das empresas quebra, só uma de 50 quebrou ainda, tem 49, concorda? Então, essas outras 49, o conjunto me traz essa segurança. Beleza? E existem ETFs, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, só que lá se chama outro nome, tá? Agora eu esqueci qual que é o nome. Mas eu posso investir, eu até consigo olhar aqui, na minha coisa de investimento. Inclusive, isso é algo que eu faço nos Estados Unidos. Por quê? De uma forma mais simplificada, e eu recomendo que vocês façam isso, porque eu não posso recomendar nenhuma ação para você comprar. Nem os grandes caras fazem isso. Então, para você começar a entrar no mercado, para você começar a diversificar a sua carteira, qual que é uma forma segura de você começar, de você sentir que você está ali investindo? Você compra um ETF, porque você não está comprometendo toda a parte que você vai jogar para a empresa, você não está comprometendo seu dinheiro demais, entendeu? Estou abrindo aqui a minha conta de investimento dos Estados Unidos, ao vivo, senhoras e senhores. O dólar parece que deu uma baixada, viu? Vamos comprar dólar. Quem quer saber? Eita, poxa. Legal demais, legal demais. Muito, muito bom. Ó, deu para pegar a ideia, gente? Eu sei que é coisa pra caramba, espero que vocês estejam anotando. Deixa eu fazer um resumo aqui de tudo que eu falei, tá? Falei, ó, dos termos maiores, né? Nós temos renda fixa, renda variável, tá? Dentro da renda fixa, nós temos Tesouro Direto, CDB, LCI e LCA, tá bom? São os mais seguros. O Fundo Garantidor de Crédito tá ali, se você tiver até 250 mil investidos nisso daqui, você vai ter o seu dinheiro seguro ainda. Se o banco te der o calote, você chama esse FGC e ele te dá o dinheiro, tá? Depois falei um pouquinho sobre renda variável, 2 mundos que eu trouxe para vocês, de ações, empresas e fundos imobiliários. Aqui você está comprando terra, você está comprando imóvel e recebendo aluguel. Aqui você está comprando uma parte da empresa e está recebendo uma parte do lucro, que também não é nada mais justo. Perfeito? Falei também sobre o triângulo, né? Rentabilidade, risco e liquidez. Vocês conseguem perceber isso bem? Qual que é o que tem o maior risco de todos? São as empresas. Mas se você estuda bem uma empresa e tem até um pouquinho de sorte em pegar uma empresa que vai começar a deslanchar, e isso já aconteceu com muita gente, tipo assim, comprou uma ação por R$ 1
e hoje a ação vale R$ 150. Ou seja, R$ 1 que ele comprou no passado, hoje vale 150. É uma rentabilidade que não existe em nenhum outro tipo de investimento. Só que o risco também de perder tudo, ou seja, de perder R$ 1 ali, é bem mais alto, tá? Então, sempre a gente vai estar trabalhando com esses três princípios: rentabilidade, risco e liquidez, que é a facilidade de resgate. Quanto mais liquidez, mais fácil eu tiro. Beleza? O que vocês acharam? Muito pesado, muito diferente dos outros dias. Me passa um feedback, 2 minutos de perguntas e feedback dessa parte. 2 minutos apenas. Bastante informação, bastante pesado. Por isso que é para eu estar anotando. Quem está anotando aí? Legal. Podem até mandar lá no grupo, galera. Acho que a Gabi mandou ontem o que ela anotou. Como que eu vou começar, Iago? Nunca fiz nenhum investimento, né? Eu sei que aqui a Luísa já está começando, minha mãe também já está começando de forma, como é que fala? Esqueci como é que fala, de forma quase que obrigada, né? Praticamente eu obriguei ela, mas eu vou até compartilhar isso aqui que aconteceu. Vai falar alguma coisa? Ah, tá. Vou até compartilhar isso aqui que aconteceu. Por muito tempo, minha mãe resistiu. Minha mãe resistiu por muito tempo e ela deixou por muito tempo o dinheiro ali guardado, como eu disse no início do nosso encontro de hoje, que essa é uma das piores coisas que você pode fazer. E esses dias ela voltou e me mostrou, caramba, olha o tanto de dinheiro que veio aqui, eu não fiz nada com esse dinheiro, ele só veio para mim. Meu Deus, esse tempo todinho eu devo ter perdido muito dinheiro, porque antes esse dinheiro estava parado no banco e agora está rendendo para ela. Agora eu quero te dizer, esse dinheiro realmente foi perdido? Vocês acham que esse dinheiro foi perdido? Quem acha que esse dinheiro foi perdido? Digamos que ela ficou com dinheiro na conta parado durante 5 anos. Será mesmo se esse dinheiro foi perdido? E a grande questão é que esse dinheiro não foi perdido. Só não foi minha mãe que ganhou. Esse dinheiro foi ganho por quem? Pelo banco. E é assim que os bancos fazem para enriquecer. Ele deixa o seu dinheiro parado. Enquanto o seu dinheiro está parado, você não vê ele aumentando, porque a gente não é ensinado, né, a fazer o nosso dinheiro aumentar. Ele está ganhando dinheiro em cima do seu que está parado. Perfeito? Dinheiro não se perde. Juros, rendimento, não se perde. Alguém vai ganhar. Sempre. Você vai escolher se você vai ganhar ou se você vai deixar o banco ganhar. Perfeito? Sempre que você não ganha, o banco está ganhando. Agora, estamos até entrando na parte final. Minha mãe escreveu no chat aqui, ó. Que raiva! Ainda bem que isso já mudou. Ainda bem que agora a lógica é outra. E se você, assim como minha mãe, quiser inverter a lógica e parar de dar juros para o banco e receber você esses juros, afinal, lembra do que falamos no primeiro dia? Você merece, né? Esse pode ser o pensamento a partir de agora, né? Nossa, eu vou comprar essa bolsa nova aqui porque eu mereço. Nossa, eu vou comer um negocinho fora aqui porque eu mereço, né? Eu estou trabalhando tanto. Se você realmente merece, pense em como você pode fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Porque se você está trabalhando só para pagar a conta, você não está fazendo, não está acumulando nada, você não está evoluindo. Beleza? Agora eu quero te lembrar. Nossa Senhora, eu lembrei de uma vez que eu estava vivendo minha vida normalmente. Lembra daquele dia que você estava vivendo sua vida normalmente? Aí, alguém bateu no seu carro, ou você mesmo bateu o carro, ou o carro quebrou, ou alguém ficou doente. Já aconteceu isso na sua vida? Já aconteceu algum imprevisto na sua vida? Já? Então, estacionaram no lugar errado. Eita, poxa. Pois é.
já aconteceu um prejuízo, um imprevisto na sua vida. Só que eu quero te falar agora que imprevistos não existem. Não existe imprevisto. Inclusive, a Cielo acabou de mandar no chat, eu lembrei da vez que a gente estava indo para Caldas Novas, ela bateu o carro na terça-feira e a gente ia viajar na sexta. E aí, na sexta-feira, indo para Caldas, bateu o carro de novo. Ela teve que pegar um terceiro carro emprestado para poder viajar. Olha só que coisa louca. Mas mesmo assim, eu estou aqui falando para vocês que imprevistos não existem. Que história é essa? Como assim imprevistos não existem? E eu quero perguntar para vocês: já aconteceu um imprevisto na sua vida? Já aconteceu um imprevisto na minha? E é muito provável, né? A gente, investimento, lembra que é uma mentalidade? A mentalidade de investidor não é uma mentalidade de longo prazo, porque eu penso no longo prazo. Qual que é a probabilidade de, no longo prazo, ou seja, nos próximos 10, 20, 30 anos, de acontecer um imprevisto? A probabilidade de acontecer um imprevisto no longo prazo é praticamente de 100%. Concorda? E se é uma probabilidade de 100%, esse imprevisto deixa de ser um imprevisto, porque eu já estou prevendo que ele vai acontecer. E para isso que existe algo que eu vou falar agora, que eu vou te ensinar, que nós chamamos isso de reserva de emergência. Para isso que existe a sua reserva de emergência, porque em algum momento vai ter uma emergência, alguém vai ficar doente, alguém vai bater no seu carro, vai ter algum tipo de problema, vai ter algo na casa que vai começar a vazar, vai ter problema na casa, enfim. Vai começar a ter problema em tudo, assim. Porque as coisas dão problema mesmo. Mas, se você já sabe que em algum momento vai começar a dar problema, você pode tomar a decisão hoje de começar a se preparar para esse momento. E se você se prepara para o imprevisto, ele deixa de ser imprevisto. E eu vou falar para você, quando chegar o imprevisto, você vai agradecer a você mesmo por ter se deparado com essa aula que eu estou passando para vocês e por ter se planejado e por ter feito isso, tá? Imagina e lembra daquela vez que teve um imprevisto, talvez do último ou do maior que você teve na vida. Imagina como teria sido a sua mentalidade na época, o teu lado emocional, como teria ficado se você já tivesse na sua conta tudo que você precisava para pagar. Talvez fosse algo mais tranquilo. Perfeito? Porque, tipo assim, nossa, aconteceu isso aqui e tal, mas realmente acontece. Ainda bem que eu tenho dinheiro guardado para isso. Perfeito? Ao contrário daquela pessoa que só gasta tudo que ela ganha, ela vai ter que se virar, ela vai ter que dar um jeito para resolver aquela situação, porque provavelmente ela não vai ter a quantidade que ela precisa. Beleza? Por isso que é tão importante eu estar trazendo isso aqui para vocês. Então, o que é reserva de emergência? Como o nome já diz, é algo que já é pensado para dar ruim. É tipo assim, quando você está pensando na sua reserva de emergência, você é a pessoa mais pessimista do mundo, né? O maior exemplo que a gente pode ter agora é uma grande pandemia, que você vai ter que ficar parado, vai perder o seu emprego, certo? E você não vai poder nem sair de casa. Todos nós passamos por isso. E antes disso aqui acontecer, a gente nunca imaginou que isso poderia ser possível, concorda? E muitas pessoas ficaram sem emprego, e aquelas que já tinham a reserva de emergência pronta, elas conseguiram reverter a situação de uma forma muito mais tranquila emocionalmente. Beleza? Então, pensando bem, quanto que eu preciso ter na minha reserva de emergência? Quanto que eu preciso ter? Isso aqui vai depender do seu trabalho. Por exemplo, temos aqui algumas pessoas que elas são concursadas, então elas têm uma segurança no pagamento do salário delas de uma forma muito maior, perfeito? Para ela não receber aquele exemplo de que deu tão ruim assim que nem ia existir mais nada, entendeu? Então, o concursado sempre vai estar ganhando o dinheirinho dele ali, sempre vai estar ali ganhando, ele tem a certeza que no mês que vem ele vai ter esse salário. A chance dele ser demitido existe? Existe, só que é muito mínima, ele tem que fazer uma merda muito ruim, e pelo jeito ele vai
Enfim, existe uma chance, mas é mínima, né? Então, essa pessoa, o que é indicado pelos grandes especialistas em finanças, é que você tenha 6 meses do teu pagamento em reserva de emergência, beleza? Iago, ganho 10 mil, então você tem 60 mil na sua reserva de emergência. Se eu ganho 5, eu tenho 30 mil, beleza? O mínimo seria de 6 meses, de 3 a 6 meses, para você ir começando, até você ter 6 meses de, de, de salário, por exemplo, né? E, na verdade, eu vou até um pouco mais além, que geralmente eles falam que é de salário, mas eu quero lembrar aqui vocês que ontem nós conversamos sobre organização, né? Organização dos seus gastos. A ideia aqui é, caso você perca o seu emprego, caso aconteça um imprevisto maior do que você imaginava, você tenha 6 meses de sobrevivência para você poder se reerguer, certo? Mas lembra que a gente combinou que a gente não vai gastar 100% do nosso dinheiro? Então, eu acabei fazendo até uma conta que não foi muito correta, tá? Se eu gasto 50% do meu salário, então eu preciso ter 6 meses da metade dele, tá? Ou seja, você vai ter 6 meses guardado do seu custo de vida e não do seu salário. Ok? Ok, vocês estão muito quietinhos hoje. O que aconteceu? Mas beleza. Então, mínimo de reserva de emergência, 6 meses do seu custo de vida. Eu quero te fazer uma pergunta para que, quando eu te fizer essa pergunta, você sinta uma dorzinha aqui no coração mesmo. Se você perde tudo que você tem hoje, se você perde seu emprego, sua casa, seu carro, quanto tempo você tem de dinheiro para você sobreviver? Você consegue sobreviver um mês? Por exemplo, se você precisar pagar aluguel, comprar alimentação, manter o seu padrão de vida? Você consegue manter o seu padrão de vida durante um mês? Geralmente as pessoas não conseguem manter por nenhum mês. Aí perdem o emprego e entram num, num estado emocional que o termo técnico é desespero, certo? Então, para que não venha o desespero, para que não venha a frustração, a gente se organiza e tem 6 meses, beleza? Imagina essa pessoa que perdeu o emprego, tem 6 meses de boa, para conseguir outro, para conseguir fazer alguma coisa, bem mais tranquilo. Mas, Iago, eu não sou concursado, meu emprego não tem muita estabilidade, eu já vi muitas pessoas, até próximas de mim, que foram demitidas, tipo assim, eu trabalho numa empresa que eu vejo, sabe? Eu vejo a rotatividade das pessoas, então é algo que não me passa tanta segurança, não. O meu chefe, às vezes, dá uma doida e sai demitido todo mundo só porque ele acordou do lado errado da cama. Nesse caso, então, você vai ter 12 meses. 12 meses. Por exemplo, se você é um empreendedor, uma empreendedora, um lojista, você vai ter 12 meses guardado do seu custo de vida. Porque se a sua empresa falir, se você não tiver mais nada, se você ficar no 0 a 0, você tem 12 meses que você não vai depender de ninguém para você sobreviver. Você não vai ter que ficar pedindo nada para ninguém. Você vai ter 12 meses para você se reerguer. Beleza? Esse caso é de você perder a tua fonte, né? Tua fonte de renda. Mas também aqueles outros exemplos. Carro estragou, alguém ficou muito doente, preciso muito desse dinheiro agora. Em alguns momentos, inclusive isso é muito interessante, se você tem uma grande oportunidade, vocês vão ver, eu vou passar aqui mais daqui a pouquinho, nós podemos usar esse dinheiro também como caixa, tá? Por exemplo, eu já tenho 80% da minha reserva de emergência garantida, já está lá, 80% da minha reserva de emergência, né? Se por acaso existe um curso online ou um curso presencial de uma pessoa que você gosta muito, que você sabe que se você fizer o curso desse cara, você vai ganhar 3 vezes mais no futuro. Você pode tirar uma parte pequena, você não vai comprometer tua reserva de emergência toda, mas você pode tirar um pouco da sua reserva de emergência para isso. Aí depois você vai lá, faz o curso, trabalha, ganha mais, você repõe a reserva de emergência. Beleza?
Eu vou falar um pouquinho mais para frente que onde que vai ficar esse caixa. E olha só que pergunta incrível. Onde vai ficar a minha reserva de emergência? Lembra que a gente não vai mais guardar de forma alguma dinheiro? Onde que vai ficar essa reserva de emergência? Essa reserva de emergência ela vai ficar investida, tá bom? Ela vai ficar investida, porque ao longo do tempo ela vai até aumentando sozinha. Nós temos algumas opções, mas primeiro de tudo, sobre investimento, como eu tenho pouco tempo para passar para vocês, o que vocês têm que entender é a relação de risco, rentabilidade e liquidez. Então vamos pensar nesse exemplo prático. Onde que eu coloco a minha reserva de emergência? Reserva de emergência é algo que tem que ser para ontem. Não pode ter uma liquidez baixa. Por quê? Se eu bato o carro, se alguém passa mal, se eu tenho. Já pensou um vazamento que estoura metade do sistema hidráulico da casa? Imagina esse negócio. Um caos. Você concorda que eu preciso desse dinheiro para ontem? Porque, assim, quanto mais tempo eu demoro, maior é o prejuízo. Eu preciso desse dinheiro muito rápido. Então, eu preciso de uma liquidez alta. Então, sua reserva de emergência, ela deve ficar no investimento que a gente chama de liquidez diária, ou seja, todos os dias eu posso tirar esse investimento, tá bom? Todos os dias eu posso estar pegando esse investimento para mim, se eu precisar, se acontecer alguma coisa. Então, nós temos vários CDBs, né? LCI, eu acho que não temos nenhum, não lembro agora se tem LCI de liquidez diária. Se alguém souber, se manifeste, por favor, tá? Isso tudo na corretora você consegue ver. Você abre ali o aplicativo, né? Pode ser no computador, no celular mesmo. Aí você vai descendo. Você vai logo para renda fixa, né? Porque não existe, né? Renda variável com liquidez diária. Você vai em renda fixa, você consegue até filtrar, tá? Anne Gabriele, você pode até filtrar. Você coloca assim: só mostra para mim as opções que tem liquidez diária, porque eu sei que isso aqui é para minha reserva de emergência. Aí você vê o que tem uma maior rentabilidade, você coloca, porque todos ali têm liquidez diária. Tem alguns que têm liquidez de 90 dias, tem várias opções, tá? Mas primeiro tem que ser liquidez diária e você vai priorizar aquele que tem maior rentabilidade. Um detalhe aqui, que é muito legal, como eu comentei ali, não lembro que dia, foi ontem, que eu comentei que o Nubank, né, tem as caixinhas, tá? Eu achei isso extremamente revolucionário, porque você pode ter uma caixinha com o nome reserva de emergência. E essa caixinha, ela rende o mínimo que você vai aceitar de rentabilidade para a sua reserva de emergência, que é o mínimo. Escreve assim, ó, o mínimo de rendimento, tá? O mínimo de rendimento possível é 100% do CDI. 100% do CDI. Não sei, não vou entrar muito no que é essa questão de CDI, não. Mas, basicamente, é uma taxa de juros de como que os bancos fazem as transferências, entendeu? Mas é um negócio que acompanha ali a Selic e tal. Não precisa saber muito, não, mas você tem que saber que é o mínimo que você vai aceitar. E isso é o que os aplicativos geralmente vão estar te oferecendo. Então, todos os aplicativos você vai achar um CDB com 100% do CDI, ou seja, ele rende 100% do CDI, e tem liquidez diária. É isso aqui que você precisa para ser a sua reserva de emergência. A sua reserva de emergência vai ficar nesse investimento, porque ele tem menor risco e maior liquidez. E uma rentabilidadezinha ok. Você não vai estar perdendo dinheiro e ele vai estar aumentando de pouquinho em pouquinho. Mas não vai ser essa rentabilidade que vai te fazer enriquecer. Tá bom? É só realmente com o objetivo de proteger e de quando tiver alguma oportunidade ou quando você precisar, você ter aquele auxílio de você mesmo, tá? Imagina aí como vai ser, porque realmente imprevisto não existe, em algum momento você vai ter um imprevisto. Mas aí você vai pensar desse jeito. Caramba, ainda bem que eu tenho esse dinheiro aqui. Ainda bem. Ainda bem que eu fiz isso por mim mesmo lá atrás. Porque senão eu tava lascado. Beleza?
onde guardar a minha reserva de emergência. Fechou, galera? Dependendo aí da tua segurança na sua fonte de dinheiro, você vai ter de 6 a 12 meses. Iago, eu sou empreendedor, mas eu tenho 4 fontes de renda. Eu vendo livro, eu vendo curso, sou prestador de serviço, e eu ainda tenho mais uma quarta, eu alugo meu carro. Caramba, você tem um nível de segurança bem maior do que as outras pessoas. Porque se por um acaso pararem de comprar o seu curso, ainda tem outras 3. Se por um acaso você perde o emprego, você ainda tem outras 3. Para você ter o risco da ruína, você teria que perder as 4 fontes de renda. Então, talvez, mesmo não sendo uma pessoa com muita segurança no trabalho, você poderia ter realmente só 6, tá? Então, isso, como meu pai diz, é do individual de cada um, tá bom? Isso é do individual de cada um. Mas de 6 a 12 meses sempre. 100% do CDI de rentabilidade, mais liquidez diária. A liquidez diária é algo, assim, imprescindível, porque se você precisar em uma emergência, você precisa ter esse dinheiro. Você não pode falar que daqui a 6 meses você vai usar, tá bom? E agora eu quero falar justamente sobre por que fazer tipos diferentes, porque esse passo a passo que eu te falei, você vai começar a fazer, né? Inclusive a reserva de emergência, vocês concordam que é uma meta? Lembra que ontem eu falei sobre como criar boas metas? Ontem nós pensamos em metas de viagem, de carro novo, de celular, mas a gente não colocou a meta reserva de emergência. A reserva de emergência é uma meta também, porque quanto antes você consegue ter a tua reserva de emergência, você vai ter mais facilidade para dormir à noite, beleza? Seu sono vai ser muito mais gostoso, porque você vai estar tranquilo, tá? Se der qualquer coisa ruim, você tem lá 1 ano de custo, entendeu? Beleza. Pausa aí, bebe água cada um de vocês, tá? Agora. Mas, ó, eu já passei o passo a passo para você investir. Para que existem várias opções? Porque existem outras opções com diferentes rentabilidades, diferentes riscos e diferentes liquidezes, perfeito? Então, por isso que a gente precisa diversificar a nossa carteira de investimentos. Porque eu posso pegar o melhor de cada um. Eu vou colocar uma parte na renda fixa, que vai ser o meu caixa, a minha reserva de emergência. Vou colocar uma parte nas ações, que são aquele patrimônio pequeno que pode se multiplicar por 10, por 15, por 100, porque a empresa vai contratar várias pessoas e vai trabalhar, vai gerar mais valor para mais gente, e a cota dela vai aumentar, beleza? Tem pessoas que, como eu já falei, compraram a cota por R$ 1 e hoje a cota é 150, multiplicou por 150, entendeu? Então, você vai colocar, você vai abrir mão de ter uma parte do teu dinheiro lá? Não, você não vai colocar tudo na tua reserva de emergência, você vai colocar um pouquinho lá. Qual que é o grande problema? Lembra que as pessoas só pensam no izinho? Só pensam na rentabilidade? A pessoa vai lá, coloca 100% em ação, depois quebra. Quebra e não sabe por quê. Ainda vai falar, colocar a culpa nos outros, porque alguém falou para ela investir naquela ação. Entendeu? Então, vamos investir em ações? Vamos, mas vamos aos pouquinhos. Iago, eu tenho medo. Cara, esse negócio, conheço muita gente que já quebrou. Começa com ETF, começa com fundo de investimento, tá? Vai molhando os pés aos poucos, depois você vai entrando. E depois que você entrar, você sai nadando. Legal? Muito bom. E como que nós vamos fazer essa divisão? Passar para vocês como nós vamos fazer essa divisão de uma forma bem simples. Eu acho que essa é a parte mais tranquila, tá? Se vocês já entenderam tudo até aqui, vocês vão pegar essa parte muito fácil. E mais uma vez, parabéns a vocês por estar estudando isso, porque isso é muito legal, muito importante mesmo. Um outro motivo que a gente tem desde o início eu estou falando que o objetivo do investimento não é você ficar rico, mas sim você proteger o seu patrimônio, certo? E lembra que onde eu estou investindo pode quebrar. Eu estou investindo um pouco do dinheiro emprestando para o Brasil pode quebrar. Então, por isso, vamos fazer um oposto, tá? Respira profundo aí, volta.
estou investindo um pouco, emprestando dinheiro para a empresa X, mas ela pode quebrar. Então, eu também vou emprestar para a empresa Y, mas ela também pode quebrar. Então, eu vou colocar um pouquinho em fundos imobiliários, que eu estou recebendo aluguéis, são propriedades físicas, shoppings e tal, salas comerciais, mas também pode quebrar. Então, eu vou lá e coloco um pouquinho também em renda fixa, que são os bancos, né? Tem bem mais, o risco é bem menor, né? Mas o banco também pode quebrar. E aí, eu vou lá e empresto dinheiro para o Brasil, porque o Brasil não é possível, né? Só que também tem um risco de quebrar. E então nós vamos investir no exterior, beleza? Então, o grande motivo para a gente fazer uma diversificação de carteira é proteger o nosso patrimônio, diversificar, porque a gente vai estar colocando em várias áreas diferentes, e se uma delas, por um acaso, der ruim, você tem todas as outras, beleza? Então, primeiro passo, segurança, e segundo passo, oportunidade. Todo mundo sabe que os Estados Unidos é um país, na verdade isso é meio errado de falar, os Estados Unidos são um país que tem um potencial de crescimento financeiro enorme. As empresas lá crescem de uma forma muito absurda, porque eles trabalham demais, eles geram muito valor. Eles vendem iPhone a Apple vende iPhone para o mundo inteiro, tem várias empresas que vendem coisa para o mundo inteiro, de computador, todas essas áreas. Temos também os exemplos da Tesla aí, que saiu meio que do nada, e a outra empresa lá, a SpaceX, do Elon Musk, que do nada cresceu e estourou, e quer mandar a gente para Marte. Você concorda que tudo isso lá está crescendo? E aí, a gente vai deixar eles crescer sozinho? Ou a gente vai aproveitar a oportunidade do crescimento deles e crescer junto? Beleza? Então, a gente diversifica a nossa carteira de investimento por dois motivos. Segurança, porque se uma coisa quebrar, eu tenho todo o resto me protegendo. E o segundo motivo é aproveitar as oportunidades. Beleza? Se a Apple está ganhando muita grana lá, eu vou investir lá. Se a Tesla está ganhando também. Da mesma forma aqui com as empresas. E, ó, não estou puxando o saco dos Estados Unidos, não. Vou trazer até um exemplo do Brasil, que é a Embraer, que ela manda peças de avião para todo o resto do mundo. Então, investir na Embraer também pode fazer sentido para você. Legal? Porque ela movimenta todo o mercado, não todo, né, mas boa parte do mercado de aviões do mundo. Legal? Então, é uma empresa bem forte. Mas você tem que estudar para ver como que ela está pagando. Uma coisa que eu gosto também dos investidores, tá? Vou te passar aqui, como eu estou passando, a mentalidade do investidor. A mentalidade do investidor. E uma coisa que eu acho muito legal são os valores. Quando você pega um investidor de verdade, que pensa em longo prazo, que faz um negócio bonitinho, eles estudam a empresa, alguns deles vão na empresa para conhecer a empresa, entendeu? Para ver se o negócio realmente está rodando. Eu vi um cara que ele foi para os Estados Unidos, ele foi em todas as empresas, para ver como é que estava funcionando. Ele foi no McDonald's, foi no Starbucks, onde ele pôde ir, ele foi, para ver se o negócio estava rodando, para ver se o trabalho estava sendo bem feito. Ele viu que estava sendo bem feito e ele investiu. Mas uma coisa que é muito legal falar, e poucas pessoas falam, é valores. Eu vi uma vez um cara falando que ele não investe, sabe em quê? Ele não investe em empresas de cigarro. Empresa de cigarro, nem sei se tem na bolsa de valores, empresa de cigarro eletrônico, por exemplo. É uma empresa que faz o trabalho certo, tem um potencial de crescimento gigante, eles vão lá na empresa, fazem um relatório, o relatório lá, extremamente teórico, né, bem, assim, a gente não vai conseguir entender direito o que é aquilo ali, eu não me considero ainda a melhor pessoa para entender esse tipo de coisa, mas ele fala, a empresa tem tudo para crescer, mas eu não invisto em algo que é contra a saúde das pessoas. Então, essa empresa vai crescer, eu tenho certeza que ela vai crescer, porque os jovens hoje em dia ainda estão fumando, mesmo sabendo que é tão prejudicial para a saúde, mas eu não invisto nessa empresa, porque eu não quero fazer parte disso. E tudo bem.
ele sabe que vai crescer e ele não vai fazer parte disso. Da mesma forma. Então, se você, por exemplo, é vegetariano e você não quer investir numa empresa que vende carne, você investe numa outra que, que faz alimentos vegetarianos e tem um bom potencial de crescimento. Legal? Uma das grandes dúvidas que eu tive, aí uma dúvida pessoal minha mesmo, foi se eu iria investir ou não em Coca-Cola, porque Coca-Cola a gente sabe que é algo bem prejudicial. Acabei investindo um pouquinho, mas também sabemos que ela não vende só Coca-Cola, né? Coca-Cola hoje vende água, vende suco, vende um monte de outros produtos além da Coca-Cola em si. Até produtos esportivos, né? Tipo Gatorade, eu acho que tem um lá dentro que é da Coca-Cola também. Vou passar um passo a passo aqui, que eu vou escrever no chat para vocês todos receberem. Eu vou pedir para alguém escrever no caderno e mandar foto, tá? Que é a Arca. Faço esse negócio aqui. Meu pai, acho que está aí, ele já ouviu falar da Arca. O que é a Arca? Eita. Tá, vou escrever assim. Arca. Arca, resumidamente, foi o que o Thiago Negro inventou para balanceamento, equilíbrio. Ele separa 25% para ativos internacionais, ou seja, 25% do meu investimento vai para ativos internacionais, 25% vai para ações, 25% vai para o Rzinho, que é de real estate. Real estate é quando você investe em terras, aluguéis, não necessariamente só fundo imobiliário, tá? E o Czinho é o de caixa, que eu falei, que seria a reserva de emergência, mais a renda fixa, beleza? O grande objetivo é resumir e diversificar isso de uma forma equilibrada. O ideal seria 25% para cada, porque são 4, eu pego 100% do que eu invisto, divido em uma pizza aqui, divido em 4, fica 25% para cada. No fim das contas, a gente sabe que não dá para dividir perfeitamente em 25%. Então, o que eles sempre fazem, e mostram isso, vocês podem ver no YouTube as pessoas fazendo isso, eles mostram como faz o investimento e tal. Tá vendo que tá aumentando demais a ação, tá tendo muito mais ação do que renda fixa, aí ele vai lá e coloca um pouquinho na renda fixa, entendeu? De forma que fique sempre o mais balanceado possível. Lembra, para você estar se posicionando em todo o mercado, para você aproveitar todas as oportunidades que existem e, ao mesmo tempo, se proteger caso algum lugar comece a dar ruim, tá? Então, vou passar isso aqui de forma bem resumida. O primeiro A é de ações. Então, você vai comprar ações mesmo das empresas ou ETFs, que é um pacote muito mais seguro, aumenta muito mais a sua segurança. E aí você vai pegar as ETFs, tá? Isso tudo entra no A, de ações. Vou escrever aqui, tá, gente? Ações. Aí quem estiver escrevendo, manda foto depois no grupo. 25%. Onde tem essa porcentagem aqui? Ações barra ETFs. 25%. Beleza. O R que eu falei é de real estate. Por que ele não traduziu esse negócio, né? Primeiro, não temos como traduzir só para fundos imobiliários. Por quê? Real estate é quando você trabalha com terras, né? Terra é algo que não vai acabar, sempre tem terra. Por isso que você pode, por exemplo, trabalhar com real estate, que é trabalhar com terras, você pode comprar um lote e esperar lá 10 anos para ver se esse lote vai valorizar e depois você vender esse lote, entendeu? Isso você está investindo também, isso é um tipo de investimento em real estate. Qual que é a grande questão? A pessoa, quando faz isso, ela se acostuma a fazer isso de tal forma que ela só investe nisso, ela fica comprando um monte de coisa, tá? E aí ela não aproveita outras oportunidades do mercado, e se por um acaso ela começar a comprar lotes em lugares que não valorizam, ela não vai ter uma valorização boa.
Então, real estate eu vou escrever que é terras. Temos o quê? Fundos imobiliários, mais lotes, terras, ou até mesmo oportunidades. Vou escrever oportunidades. O que seriam oportunidades? Você deve estar se perguntando. Isso aqui é muito legal. Imagina que existe uma pessoa que ela tem um apartamento ou uma casa. Esse apartamento vale 2 milhões de reais, tá? Imagina que uma pessoa tem um apartamento de 2 milhões de reais. Você tem no seu bolso hoje 1,5 milhão. Imagina que você tem 1,5 milhão do seu bolso. Levanta assim da cadeira, puxa o ar e imagina que você tem 1,5 milhão na sua conta. Assim, para você pegar e comprar qualquer coisa que você quiser. Porque você está seguindo todas as dicas que eu estou passando desde o primeiro dia. Você já tem 1,5 milhão na sua conta. E aí, chega essa pessoa, que ela tem um apartamento de 2 milhões, e aí ela está precisando de dinheiro, aconteceu alguma emergência lá, e ela não fez a reserva de emergência. Por quê? Ela participou dos primeiros encontros, mas não participou do encontro de hoje, entendeu? E aí ela se lascou. Por quê? Ela teve uma emergência, ela precisa de dinheiro, e ela não tem a reserva de emergência dela. Você concorda que ela não vai ter paciência e talvez ela nem vai ter condição de esperar até que a casa seja vendida pelo preço certo, pelo preço que realmente vale? Isso acontece muitas vezes. E aí, o que você pode fazer? Você pode virar para essa pessoa e falar: olha, eu quero te ajudar para você poder sair dessa situação. E para isso, eu estou te oferecendo aqui comprar sua casa por 1,5 milhão. Mesmo sabendo que ela não vale tudo isso, mas isso é o que eu tenho para te ajudar também. Você aceita? Aí ela, pô, tá bom, né? É o jeito, não tem outra opção para ela. Ela vai lá e te vende por 1,5 milhão. Ou seja, você comprou uma casa que vale 2 milhões por 1,5 milhão. Aí você tem paciência, porque você está acompanhando aqui hoje, e aí você coloca essa casa para vender. Você coloca essa casa para vender e vai esperar até o tempo em que ela vai ser vendida pelo preço que ela realmente vale. Talvez você vai poder vender por 2 milhões, ou se você quiser abaixar um pouquinho para ser mais rápido, né? Mas imagina, você compra por 1,5 milhão e depois vende, espera um tempinho a mais, 2, 3 meses, não sei, e vende por 1,8 milhão. Você fez em 3 meses 300 mil reais. 300 mil reais. E eu vejo na internet alguns corretores falando que faz isso bastante. E geralmente nessa faixa de preço. Tipo assim, outra coisa que eles fazem, compra um apartamento por 1 milhão, mobília, gasta 100 mil reais para mobiliar, deixar bonitinho do jeito que a pessoa quer. Aí, então, ele gastou 1 milhão, mais 100 mil, gastou 1,1 milhão. Aí ele vai lá, deixa o apartamento bonitão e vende por 1,3 milhão. Ele só comprou o apartamento, mobiliou e ganhou 200 mil, por exemplo. Já vi demais pessoas fazendo isso e falando que é fácil, tá? Não é fácil. Pode ser simples, mas não é fácil, tá? Não é fácil. Tem que ter a cara, tem que ter a coragem, tem que comprar, tem que fazer o negócio acontecer. Mas isso pode ser até o trabalho da pessoa, tá? Imagina, em 2, 3 meses você está fazendo 200, 300 mil reais. Tá doido. É um dinheiro bem interessante, né, não? O C é o C de caixa. O que vai ter nesse caixa aqui? Vai ter 25%, você vai colocar em renda fixa, que é Tesouro Direto, CDB, LCI ou LCA. Perfeito? Esse caixa você vai ter caixa para oportunidade, comprar curso, comprar mentoria, comprar workshop, participar de evento, oportunidades que vão poder te gerar mais renda, né? E reserva de emergência, tá? Então, o que vai ter aqui dentro? Vai ter metas também, podem estar aqui, né? Metas, oportunidades e reserva de emergência.
Eu falei que a reserva de emergência está dentro de metas, né? Mas para ficar bem cravado que você precisa ter uma reserva de emergência, eu coloquei de forma separada, tá? Mas a reserva de emergência já faz parte ali. Então, para suas metas e para as oportunidades que podem vir a acontecer no teu negócio, para você melhorar o teu padrão, ou se você é prestador de serviço, você faz, por exemplo, sobrancelha. Mas tem um curso lá que uma vez por ano ele abre e você sabe que se você fizer esse curso, você vai melhorar muito no padrão de sobrancelha que você faz e, inclusive, você vai poder melhorar, aumentar até a quantidade que você cobra, você vai poder aumentar o teu preço. Então, você vai juntar dinheiro investindo em caixa, tá? Por isso esse Czinho. E o último A do ARCA serão ativos internacionais. Lógico, se o povo está ganhando dinheiro lá, a gente também quer. E isso aqui é extremamente fácil de você fazer do Brasil. Antigamente, quando eu falo antigamente, é tipo assim, há um ano, se brincar, já começou a surgir corretoras no Brasil que fazem isso. A Inter, por exemplo, faz isso já. Pelo aplicativo Inter, você consegue investir tanto no Brasil quanto fora. Mas antigamente você tinha que ter uma corretora no Brasil e uma corretora lá, entendeu? Você tem essas duas opções. Você pode ter duas corretoras, ou seja, dois bancos, duas contas de investimento, ou você pode ter uma que serve para as duas questões. Ativos internacionais. Beleza? Vou descrever aqui. Alguma dúvida? Ativos internacionais seriam realmente as ações. Inclusive, também tem como vocês investirem no fundo, não lembro qual que é o nome agora, tá? Mas, entre aspas, seria o fundo imobiliário dos Estados Unidos. Ou seja, do Brasil, vocês conseguem investir e ganhar aluguel de imóveis que estão sendo alugados lá nos Estados Unidos. Olha só a proporção que as possibilidades acabaram se tornando, tá? Incrível, incrível mesmo. Ações internacionais. Na dúvida, se você está com medo também, lógico, pense comigo. Você acha que Apple vai quebrar? Bem difícil de pensar nisso. A Google, será que vai quebrar? Também é bem difícil de pensar. São empresas bem consolidadas. Mas eu vou falar aqui que é só para ver que para vocês conhecerem, tem a VUV. VUV? VUV é VOG. Deixa eu abrir aqui no Banco Inter para mostrar para vocês, que é como se fosse um ETF de lá, beleza? Ou seja, quando você compra uma ação desse negócio, são as 500 empresas melhores na Bolsa dos Estados Unidos. Ou seja, você não está investindo só em uma. Realmente, se você for investir na Apple, por exemplo, tem uma chance muito pequena, imagino eu, e realmente espero, mas tem uma chance da Apple quebrar. Legal? Mas quando você investe nessa VUV, essa VUV mesmo. Tem a VUV e tem a VUG. A VUG é de crescimento e a VUV é de dividendos, tá? Mas essa VUV, ó, Vanguarda SP500, ou seja, ao mesmo tempo, você está comprando uma parcela das 500 maiores empresas da Bolsa. Então, a probabilidade de você não perder dinheiro colocando dinheiro nesse investimento, ela é baixíssima, porque se por um acaso uma das 500 empresas falisse, ainda tenho 499 que me resguardam, entendeu? Então, eu tenho mais segurança. Porém, eu tenho uma menor rentabilidade, porque se por um acaso eu acerto aquela que se multiplica por 100, eu tenho uma rentabilidade muito maior, tá? Escrevendo aqui para vocês. Aí alguém escreve, por favor, e manda foto lá no grupo, tá, pessoal? Empresas dos Estados Unidos. Simplesinho? Simplesinho, simplesinho.
que está faltando agora para você investir? Fala para mim, em voz alta, abrindo o microfone. Duvido. Dinheiro. Tá nada, ué. Você já separou isso ontem. Qual que foi o dever de casa que eu passei ontem? Separar nas caixinhas. Ontem você separou. O dinheiro já está separado. É só colocar agora. O, o dever de casa de hoje, qual é? Se você ainda não tem uma conta na corretora, o dever de casa, primeiro passo, é você abrir a conta na corretora, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer vai ser abrir. Você pode pesquisar as corretoras que existem, ou então, se quiser, alguém pode mandar aí também, a gente pode mandar algumas opções lá no grupo. Porém, é uma coisa muito simples de ser feita, tá? É uma coisa muito simples de ser feita. É como se fosse uma conta no aplicativo mesmo, tá? É como se fosse uma conta num banco online, é uma coisa bem tranquila. Provavelmente você vai precisar só da foto do seu RG e tal, mas é uma coisa muito simples, você vai fazer isso em 10, 15 minutos, tá? E aí, já faça o primeiro Pix para você mesmo. Lembra, não seja escravo do dinheiro. Pague você mesmo primeiro. Pega uma parte da sua renda e já coloca lá, para você começar a sentir o que é realmente trabalhar para você mesmo, fazer o dinheiro trabalhar para você. Dica para você começar. Começa com as coisas mais simples, que seriam a renda fixa, e de preferência para você começar a fazer a sua reserva de emergência, se você já não tem. Se você não tem de 6 a 12 meses do seu custo de vida investidos, comece pela sua reserva de emergência, tá? Você vai pegar investimentos com liquidez diária que vão aparecer lá. Ou então, se você tiver uma conta da Nubank, você só vai abrir uma caixinha. Tá muito simples fazer lá. A própria caixinha, o próprio Nubank, ele já tem uma caixinha específica chamada reserva de emergência. Você só vai criar a caixinha, o nome dela já está reserva de emergência, você só vai colocar um dinheiro lá. Automaticamente ele já está começando a render. É muito mais simples, tá bom? Então não tem desculpa para você não fazer a partir de agora, tá? Gostaria que algumas de vocês, ó, caixinha é fácil demais, ver aqui no chat, é fácil mesmo. Queria que algumas pessoas abrissem a câmera agora para a gente fazer um print muito top e postar no Instagram. Quem quer aparecer no Instagram junto comigo? Eita, poxa. Sorrisão, galera. Quem tá no celular aí? Dois, tira pra gente, por favor. Toda vez É isso. porque eu não tô no celular. Aí fica mais difícil. Boa, galera. Ó, isso aqui é importante. Vou até deixar isso Se sai da foto antes, não tem nada de tirar. aqui. Tá. Um último aviso importantíssimo é que agora eu quero ouvir. Amanhã é o nosso último dia. E como amanhã é o nosso último dia, vai ser o dia de feedbacks. Então amanhã, todo mundo passando maquiagem antes da reunião. Amanhã todo mundo tem que ficar bonitão. Beleza? Porque amanhã vai ser o dia. Inclusive, eu vou me maquiar amanhã, porque amanhã vai ser o dia mais incrível. Sabe por quê? Amanhã nós vamos estar falando sobre oportunidades para ganhar mais dinheiro. Como eu aumento a quantidade de dinheiro, como eu aumento a minha receita, minha renda, e qual que é a mentalidade que eu preciso ter para isso. Perfeito? Então, passem maquiagem amanhã, porque amanhã vai ser incrível. Beleza? Finalizando a gravação. Tem mais alguma dúvida específica? Nenhuma. Agora é só ficar rico mesmo.